O STF enlouqueceu completamente, humilhou, rechaçou o Trump em praça pública dentro dos Estados Unidos para todo mundo ver. Os americanos estão rindo da cara do Trump e o mundo assiste a cena com muita atenção para saber se terá ou não uma reação. Será que o presidente americano vai ficar de joelhos para o STF brasileiro ou ele vai reagir de forma brutal? O homem tá com puro ódio e sede de vingança, mas ainda não irracional. Porque uma pergunta que fica é, se isso aconteceu, se o STF enviou um agente, um delegado da Polícia Federal para solo americano e esse delegado atuou de forma maliciosa e mal intencionada, manipulando os sistemas internos americanos para caçar um perseguido político brasileiro em solo americano, por que ele não foi trancafiado? Por que ele não foi preso? Por que ele foi apenas expulso? E eu vou te responder a resposta dessa pergunta. Eu vou te dar a resposta dessa pergunta. Em paralelo a isso, vem o Lula, para na frente do STF e meio que fala assim pro governo americano: se você quiser pegar eles, vai ter que passar por cima de mim. E obviamente, e o óbvio do óbvio é que o Trump falou: tudo bem. E agora eu vou te mostrar o que deve acontecer nesse fuzuê todo. Porque em paralelo a isso, a tensão lá no Oriente Médio, a tensão no Irã voltou a aumentar. Ou seja, o Trump tem que resolver muito pepino em paralelo. Mas pela sorte dele, o pepino brasileiro está se autorresolvendo. Todas as pesquisas demonstram o Lula sendo enterrado vivo e o STF logo atrás. A reputação do STF está indo de forma acelerada pro buraco. Ninguém aprova mais essa corte. E isso é muito interessante, porque quando um cai, o outro puxa. Quando o outro puxa, o outro cai também. Então a gente está vendo os dois pilares de uma proposta de democracia, de uma proposta de ditadura pro Brasil serem enterrados pela democracia. É isso que a gente está assistindo. Então a gente vai ver uma evolução democrática, a gente vai ver uma evolução econômica, tudo no próximo ciclo eleitoral. E por isso que a resposta do Trump a essa humilhação tem que ser muito bem elaborada para não dar chance para o Lula respirar novamente nas pesquisas. E por isso que ele está terceirizando a resposta. Eu vou te mostrar detalhadamente o que deve acontecer nos próximos dias. Dito isso, vamos começar com o pé direito. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque agora, meus amigos, você vai perceber que a gente está conseguindo se aproximar do fim do túnel e encontrar, felizmente, finalmente, a luz no final dele. Primeiro, não esquece de curtir e se inscrever. Agora presta atenção nisso aqui que eu achei muito interessante e só mostra e só acelera o desgaste do judiciário brasileiro, que bate tanto na Suprema Corte quanto em todo o sistema podre que escraviza os brasileiros trabalhadores. Presta atenção. Uma juíza reclamou que o fim dos penduricalhos levará os juízes à escravidão. Ela recebeu R$91 mil de salário no mês passado. A frase dessa juíza não ofende apenas os nossos ouvidos, mas também os verdadeiros escravos no Brasil. Aqueles que trabalham 5 meses no ano para pagar os impostos que sustentam os 146 bilhões de reais que custam o Poder Judiciário, onde 90% desse valor está reservado para pagar salários e penduricalhos de juízes como ela. Os mesmos escravos que precisam aguardar mais de 4 anos, em média, para verem seus processos finalizados e muitos deles não conseguem sequer viver para ver isso. Os mesmos escravos que observam a construção de prédios suntuosos em áreas nobres das cidades enquanto sofrem na porta de casa com a violência de criminosos soltos pelos mesmos juízes que choram recebendo R$91 mil por mês. Uma juíza reclamou que o fim dos penduricalhos levará os juízes isso aqui só acelera a derrocada da Suprema Corte, isso só acelera o Brasil acordar. E o que a gente vai ver nos próximos capítulos, e já alguma parte eu vou te mostrar agora, e já vou te mostrar para você começar a ler as notícias e conseguir entender o caminho que o Brasil está indo, é que simplesmente a população está juntando muito ódio. E se por acaso, de alguma hipótese, que eu acho muito pouco provável, eles conseguirem colocar a mão na balança e a resposta da balança não foi a resposta que a população quer, a gente pode ver uma revolução acontecer. Enquanto isso, a oposição, a direita, o Flávio Bolsonaro está operando de forma brilhante. Presta atenção nesse vídeo aqui. Você que é jovem e vai completar 16 anos até outubro, tem uma oportunidade gigante esse ano.
que é votar e escolher o que você quer para o seu futuro. O Brasil precisa de gente nova votando. A educação tem que melhorar. A diferença na aprendizagem de quem tem para quem não tem é gritante e é dolorosa. Tem que ter emprego decente e segurança para você ir para o colégio, para a faculdade, para a praia, para a igreja, para onde você quiser, sem medo de ser roubado ou coisa pior. Do jeito que tá, não dá mais. Porque além dos escândalos envolvendo o atual governo, o Lula tá roubando o seu futuro. Pensa, antes de você nascer, o Lula já prometia um monte de coisa. Até hoje não cumpriu, enganou muita gente e a coisa só piorou. Então, galera, vocês que são jovens, não deixem essa oportunidade passar. Fala com seus amigos, os primos e bora tirar esse título de eleitor agora. Eu não lembro dessa campanha na época do Bolsonaro, nas últimas eleições, eu não lembro. Então eles estão começando a se tornar cada vez mais profissionais, trouxeram marqueteiros mais profissionais. Eu gostaria até de saber de vocês lembram dessa campanha de título para jovem por parte da direita? Eu só lembro da esquerda. Aí você pode me falar, a direita não fez porque os jovens eram mais esquerdistas, então se ele movimentasse isso, acabar gerando mais eleitor pro Lula. Na real não, porque isso aqui está sendo distribuído no canal do Flávio. Então quem que se conecta com o Flávio? A galera da direita. Então quanto mais ele faz divulgação orgânica dessa forma, ou até direcionada, mas direcionada pro público que ele sabe que é cativo dele, ele vai só tacar fogo, assim, pra galera tirar título só na área dele. Então ele poderia sim ter feito na última eleição. Eu não lembro desse tipo de divulgação em escala. Isso aqui, eu acredito que seja uma melhora, um profissionalismo da parte da direita, o que é excelente, que dá mais vantagem pra gente. PT ataca Flávio nas redes sociais usando impulsionamento de conteúdos negativos, que antes rejeitava. O que tá acontecendo? Basicamente eles criaram uma regra e eles não respeitam a própria regra, mas se a direita furar a regra, provavelmente será punida. Então a direita só pode furar a regra se tiver muito bem casado com uma resposta americana por trás. E por que eles estão utilizando essas armas que antes eles não utilizavam? Não utilizavam entre aspas, eles utilizavam de forma orgânica e não paga. Porque a galera do orgânico parece que tá um pouco enrolada para continuar atuando, né? Dono da Choquei deixa a vida de luxo, milhões de seguidores e enfrenta a rotina de presídio. Ó a carinha dele bonitinho, elizinho, olha que coisa bonita. É, meus amigos, o homem tá trancafiado. E vou falar pra vocês, não vai sair da cadeia se o Lula for erradicado. Esse homem vai aquecer por muito tempo uma cela. Temos que lembrar e temos que torcer para que a direita saiba fazer o papel da justiça sendo aplicada como a esquerda fez. Na verdade, a direita vai ser muito mais fácil, porque a esquerda precisou inventar muita coisa. Inventou golpe, inventou um monte de coisa. Aqui na direita não vai precisar. Tanto que as prisões já estão acontecendo em governo esquerdista. Por quê? Existem células que estão sendo alimentadas e pavimentadas para a justiça acontecer. E você não consegue pegar e falar que não houve um desvio de 1,6 bilhões. O sigilo bancário foi quebrado, meus amigos. Enquanto isso, o Lula tá surtando, o Lula só fala besteira. Ou seja, enquanto a gente olha a direita muito profissional e preparada, a gente olha uma esquerda desesperada e completamente incompetente. Presta atenção. E ninguém seria louco de substituir a produção de comida por produção de biodiesel. Ninguém come biodiesel. Ninguém come gasolina. As pessoas comem comida. E nós sabemos da importância de fazer com que os dois setores possam se desenvolver concomitantemente. E ninguém seria louco de substituir a produção de comida por produção de biodiesel. Ninguém come biodiesel. Você tá entendendo, né, meu amigo? Você tá entendendo, né? O homem simplesmente tá fora de si. Tá fora de si, tá falando bobeira, tá falando besteira. Beleza, não come biodiesel, mas todo alimento do Brasil, por incompetência de não ter ferrovia, um meio de transporte barato, tudo é transportado em cima do diesel. Então, se você tem uma inflação do diesel, você vai ter uma inflação na ponta final, que é o que a gente tá assistindo. Não é nem o que vai acontecer, é o que tá acontecendo agora. E aqui, obviamente, que a mídia tradicional virou o pior pesadelo do Lulinha. E isso pavimentado pelo homem mais poderoso do Brasil, na minha humilde opinião. A Malu Gaspar vai fazer o Lula perder definitivamente a cabeça. Olha só o que foi que ela falou esse final de semana, de sexta para sábado. Olha isso. Olha essa matéria do Globo, feita pela Malu Gaspar. Transferência de votos no segundo turno favorece Flávio Bolsonaro e isola o Lula, aponta a pesquisa. Levantamento da Genial Quest indica que a preferência de eleitores de quase todos os presidenciáveis migra em peso para pré-candidato do PL. A queda brusca na aceitação popular do Lula, até mesmo no reduto que ele comandava durante um bom tempo,
é de deixar realmente o Lula muito preocupado. Agora, o problema é que a preocupação dele transforma-se em perseguição. O Lula, ele está com um pacote de perseguição contra Flávio Bolsonaro que você não tem ideia. Ele pagou muito dinheiro para influenciadores, para divulgar... E parte desses influenciadores já estão na cadeia, né? Falar bem do seu governo e denegrir a imagem de Flávio Bolsonaro. Só que o Flávio Bolsonaro se transformou em clara de ovo. Quanto mais se bate, mais cresce e fica difícil de cair. Então, isso está sendo o perfil atual do presidenciável Flávio Bolsonaro. Eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito que o Flávio vai ultrapassar todos esses obstáculos lulista e vai conseguir subir a rampa do Planalto. Eu tenho certeza disso. E você? Eu também tô acreditando nisso, e você? Gostaria de saber a sua opinião. Vai transpassar, e se ele souber operar como eu acho que ele vai saber, porque ele tá se demonstrando muito profissional e muito racional, se ele souber operar, a gente vai ter a maior revolução que o Brasil já viu. A gente vai prender muito pilantra, a gente vai dar um salto democrático e econômico. Pode acreditar o que eu tô falando. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Presta bastante atenção nisso aqui. Under the leadership of the Army General, the historic... Cuba confirma a conversa com os Estados Unidos em meio à pressão internacional. Basicamente, esse cara falou, pode vir me pegar, eu sou brabo, você vier aqui, eu te dou 2 tapas na cara. Agora mudou de opinião. Pelo que parece, o Trump apertou e falou assim, meu amigo, ou você muda de rumo, ou eu vou te levar para um novo rumo. A escolha é sua. Mas em compensação, a pressão internacional dentro do governo, a pressão nacional dentro do governo Trump está aumentando. Petróleo volta a aumentar e chegar a $100. E isso é muito preocupante. Isso vai forçar o Trump a ter que fazer um somebody love novamente. E tem outro ponto que a gente precisa se atentar nessa eleição. Muita gente caiu do cavalo, muita gente percebeu que o Lula não é fluxicheire. E muito influencer inocente que caiu no papinho manco e não recebeu por isso, está acordando. Presta atenção nessas falas do Carlinhos Maia. E a gente tem que entender que a gente não pode culpar ele. É simplesmente um cara que veio da periferia, não tinha tanto conhecimento, ganhou muito poder e ele estava agradecendo algo que ele recebeu de bom. Qual que é o erro dele aqui? O erro dele é que o que ele recebeu de bom custou R$20 mil e ele foi beneficiado com 2, ou seja, 80% desapareceu. É isso que a população não consegue ver quando é beneficiada pelo governo, porque o governo pega muito, e se fosse algo mais orgânico, algo mais da sociedade realmente, de empreendedores, o custo disso para a sociedade seria muito menor e o benefício para ele seria muito maior, porque seria toda uma cidade crescendo e não só uma parte forçada pelo governo. Presta atenção. Paguei apoio do Lula naquela eleição por gratidão, porque eu morava numa cidade no interior de Alagoas, Penedo, interior do Nordeste, e quando eu era estudante, o Lula levou uma escola técnica para lá, sabe, que era IFAL. E aí eu passei nessa escola técnica, tinha uma bolsa de R$400, então para mim, como pobre nordestino, ele foi incrível. Ele olhou lá para aquela terra. E também, na mesma sequência, ele levou uma faculdade para uma cidade de 60 mil habitantes. Você entendeu? E cisterna para minhas tias, sabe, que não tinham água. Então, como é que eu não ia declarar? E nessa próxima eleição? Não vou declarar do nada, ficar calado, tô nem aí. Porque eu Talvez no segundo turno ele declare, na minha humilde opinião, tá? Mas no primeiro turno eu acho que ele não vai declarar mesmo, não. Mas você entendeu o discurso? Você entendeu como que é triste? Porque se esse cara tivesse educação e ele visse que o Lula asfaltou a casa dele, pô, lindo, perfeito, só que o asfalto custou 10 vezes o preço. Em vez de ter asfaltado a cidade inteira, ele asfaltou só uma rua. E ele fica feliz porque ele não sabe isso, ele não sabe a corrupção. Entende como é triste? Como é muito triste o que a gente está vendo no país? Mas é a realidade. Enquanto isso, presta atenção que a Rede Globo está sendo um grande algoz do atual do governo. E isso a gente tem que agradecer. E por isso que nesse exato momento a gente tem que segurar um pouco para bater na Rede Globo. Porque tem que deixar ela crescer, tem que deixar ela fazer o papel dela. Agora que ela tá do lado certo da força, tem que deixar o discurso dela se ampliar e bater no Lula como bateu no passado no Bolsonaro. Tem que deixar. Que deu uma informação factual, que estava correta, que num dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na Lava Jato havia a citação do amigo do amigo. Né? Amigo do amigo do meu pai. Amigo do meu pai, e que seria o Toffoli. Depois ele escolhe de ofício o relator, o Alexandre de Moraes, não há um sorteio, isso também é questionado. O Alexandre de Moraes depois revoga a censura, né, inconstitucional da revista Cruzoé, e o inquérito prossegue. O inquérito teve um papel importante
para deter o golpe de Bolsonaro. Sem dúvida, foi com todas as suas, digamos assim, características excepcionais. Pouco usuais. Né? Num período excepcional em que havia um presidente com seus militares querendo dar um golpe de Estado, houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Bem, a gente aceita as excepcionalidades desse inquérito porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. E não foi isso que aconteceu, né? O inquérito continua aberto e agora para qualquer tipo de utilização, inclusive... Pois é, continua crescendo. Continua... O problema não é o tamanho. Sabe o que me deixa muito surpreendido? É que se não fosse um indivíduo, perdoe a palavreado, com um culhão, um indivíduo, uns 3 ou 4, não tem mais que isso, tá, no Brasil. Se não fossem esses 3 ou 4 indivíduos com um culhão que estão por trás de tudo, batendo e gastando, e obviamente que estão investindo pra colher depois, vamos deixar isso bem claro. Se não fossem esses indivíduos lutando contra o sistema, a gente tava ferrado, tá? Porque essa galera que tá tocando o tambor pra Globo e pro lado correto, essa galera que tá tocando e protegendo as células da Polícia Federal, essa galera que tá se conectando de forma inteligente com os Estados Unidos pra fazer uma boa articulação, porque a gente tem que ser sincero, eu sei que vai ter gente que vai me bater aqui, mas vamos ser sinceros, aquela decisão de taxar o Brasil e comemorar, se ele não tivesse comemorado, tudo bem, mas como comemorou, foi bom pro Lula. E agora tá sendo bem operado. 1, porque eu acho que ele amadureceu. E 2, porque tem essa galera que eu acho que tá assessorando de forma mais coesa. Porque no início nem essa galera acreditou na influência que o Dudu tava falando que tinha. Agora estão acreditando e estão arbitrando de forma inteligente. A parte boa é que isso aconteceu antes. Pode ter sido até uma jogada muito inteligente de teste. Testaram, viram que não deu certo e corrigiu o rumo. Isso é comum em arte política. É o famoso balão de ensaio. Mas agora tá sendo bem operado. Mas se não fosse essas 4 pessoas, 3, 4 pessoas, a gente tava ferrado. E é muito bizarro, porque 4 pessoas estão salvando 200 milhões de habitantes. E só pra você entender, eu não tô falando que esses 4 são deuses, não tô falando que eles são filantrópicos, tipo, estão fazendo porque querem ir pro céu. Não, eles estão fazendo por interesse, eles vão ganhar muito dinheiro com isso, vão valorizar. Só que em compensação, eles vão salvar literalmente de 200 milhões de pessoas de colateral. E perfeito isso, perfeito. É esse tipo de gente que a gente tem que estar alinhado, querendo ou não. Não acho que são santos, mas são pessoas que pelo menos estão com o mesmo interesse que a gente, crescer o Brasil, que de tabela a gente cresce junto. O problema é o foco. Ou seja, quem criticar o ministros do STF, a crítica ali que eu entendo você pode dizer que o Zema foi responsável, que não é papel de um ex-governador ficar usando um Vila Sésamo para fazer uma crítica, pode dizer tudo. Mas você usar um instrumento como o inquérito das fake news para proteger ministros de crítica, porque assim, se ele está atingido, se o Gilmar se sentiu atingido, se o Toffoli se sentiu atingido, eles são, antes de mais nada, cidadãos. Cidadão recorre ao direito, ao advogado dele. Processa esse Zema que ele... Calúnia, né? Como todo mundo faz. Então, você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está... Ou seja, a Globo tá batendo de forma perfeita. E esse passo do Gilmar Mendes, acho que foi uma cagada absoluta dele, tá? E a gente vai acelerar o processo de derrocada. A gente vai acelerar o processo de derrocada dele, na minha opinião. Presta atenção. Gilmar Mendes bate muito na história de conversas íntimas do Vorcaro com a ex-namorada, a Marta Graef, terem sido também vazadas, etc. E a gente sabe que quem autorizou a transferência dessas informações, desses dados para a CPMI, foi o ministro André Mendonça. Então a leitura que se tem hoje até no Supremo Tribunal Federal é de que esse recado do Gilmar Mendes é também, não especificamente esse que a gente mostrou, mas quando ele reclama dos vazamentos de conversas íntimas, ele também está dando um recado para o André Mendonça. Agora tem um ponto que acho que é interessante a gente fazer uma distinção. Uma coisa cabe a quem interromper o fluxo de uma CPMI ou não. É ao Congresso, é ao Supremo, etc. Isso que foi discutido. Outra é a qualidade de uma CPMI. Essa CPMI do INSS não produziu nada de relevante.
Foram meses e meses de circo, de confusão, de exposição de dados privados, etc. Eles tentando entrar numa investigação que não dizia respeito à CPMI, que é a história do Banco Master. O objeto ficou muito largo. O objeto ficou muito largo. O escopo dela, né? Exatamente. Esse é um ponto, né? Eu acho que cabe esse questionamento. Outro é o direito das minorias. E me parece que o Supremo mudou o entendimento em relação a 2021, porque naquele momento a gente estava no auge da CPI, da pandemia. O então presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, ele não estava lendo o requerimento de instalação da CPI da Covid e o Supremo determinou que a CPI fosse instalada e ela foi muito importante, porque a procuradora... Estão expondo de forma clara o que está acontecendo no Brasil. Expondo de forma perfeita. Beleza. Agora vem o Gilmar. Depois do ato contra Zema, ministros do STF criticam o Gilmar por influir na política. A corte está rachando e todos estão com medo de serem pegos. E agora vem um movimento que já é cereja do bolo, a expulsão da Polícia Federal e o que a gente deve esperar do policial federal dos Estados Unidos e o que a gente deve esperar de reação do Trump. Antes da gente ir para a cereja do bolo, deixa eu só te mostrar e te convidar para o meu grupo de promoções. Aqui no meu grupo de promoções você compra muita coisa barata. Por exemplo, Power Bank de R$ 140 por apenas R$ 69, por R$ 70. É muito barato. Também temos ar-condicionado com preço do Paraguai, tá? R$ 1.600, 12.000 volts, tá? Original e com toda a segurança da Shopee nesse caso aqui. E também temos essa Airfryer aqui que eu até busquei na internet para vocês não falarem, Floriano, não tá tanto, não sei o quê. Amigos, extremamente barato. Olha essa Airfryer aqui, ó. Essa Airfryer aqui nas Casas Bahia que eu tô pegando na internet, olha o preço. Deixa eu ver, não consigo ver o preço. Aqui, ó. 569, tá? 569 na Casa Bahia e a mesma Airfryer. A mesma Airfryer tá no grupo por quanto? Por 392. Airfryer, 12 litros, 4 em 1 por apenas R$ 400, enquanto na internet tá sendo vendida a 570. E se você for na loja física, essa Airfryer é mais de R$ 800 facilmente. E é top, ó. Tudo isso você consegue muito barato, são muitas coisas baratas dentro do WhatsApp, tá bom? Dentro do WhatsApp. Então eu sugiro muito que você entre no WhatsApp para você conseguir economizar. Para você entrar no WhatsApp é muito simples, o link tá na descrição, fixado no primeiro comentário e também aqui no QR Code. Então não perca essa oportunidade. Agora presta atenção no que está acontecendo nesse exato momento da nossa república. Presta atenção. Um delegado brasileiro que atuava junto ao ICE, o Serviço de Imigração Americano, vai ter que deixar os Estados Unidos. A ordem partiu do governo norte-americano. Vamos entender melhor essa história com a Fernanda Ruvenac, que vai trazer os detalhes para a gente. Fernanda, bem-vinda de volta. Vamos lá, Natuza. O governo dos Estados Unidos mandaram o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que atua como oficial de ligação com o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, o ICE, nos Estados Unidos, voltar para o país, voltar para o Brasil. Essa medida foi divulgada hoje através de uma posição, uma nota do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo norte-americano, sem citar o nome do delegado. O que o governo norte-americano diz, através de uma postagem numa rede social, é que o brasileiro tentou contornar pedidos formais de extradição para fazer perseguições políticas nos Estados Unidos. Nessa nota divulgada pelo governo dos Estados Unidos, eles dizem o seguinte, que nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar fazer isso. A Polícia Federal ainda não recebeu uma comunicação formal por parte do governo norte-americano sobre essa mensagem relacionada a esse agente, a esse delegado da Polícia Federal. O delegado, ele atua... A pergunta que fica é, por que esse delegado não foi preso? E eu vou te responder essa pergunta, mas vamos continuar aqui, ó. Aquilo ali foi Globo, essa aqui é SBT News. Marcelo Ivo é investigado por 5 supostos crimes que na legislação brasileira seriam equivalentes a abuso de autoridade, ação controlada e ilegal, denunciação caluniosa, falsidade ideológica e improbidade administrativa. Ramagem foi detido na segunda-feira por questões migratórias. Ele estava com o visto vencido e perdeu... Beleza, são 5 crimes. Por que você manda um cara que tá te devendo 5 crimes no seu país embora, em vez de você arquitetar a prisão? Pergunta boa, né? Ah, é porque eles invadiram pra poder libertar, o Trump não tá sabendo? Calma, calma. Aí vem o Lula e dá a cartada. O líder do papel com vitória foi para a zona de rebaixamento. Eu estou muito chateado. Presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, bom dia. Sobre o delegado da Polícia Federal. Vamos meter quebra aqui. O que o governo brasileiro pretende ou pode fazer? Veja, eu não sei o que aconteceu. Fui informado hoje de manhã
Acho que se houve um abuso, sabe, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com os dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Entenderam a cartada dele. Ele quer escalar o conflito. Vamos lá. Andrei Rodrigues mentiu quando disse que a detenção do Alexandre de Moraes era fruto de cooperação. Precisa renunciar. Na verdade, foi fruto de uma violação americana. O homem pegou dentro do sistema americano, ele alterou ali para conseguir pegar o Ramagem. O homem, o Ivo, o delegado, teve essa coragem, essa audácia. Essa imagem que derrubou o Marcelo Ivo, ela foi tirada dentro de outro veículo usado para seguir os passos do Alexandre Ramagem. Quem vazou para o G1 a recebeu diretamente do oficial de ligação e não imaginava que seria a prova contundente para a ação legal. Perceberam, né? Vocês estão percebendo o nível da profundidade de tudo isso. Aí vem uma provocação. Uma fonte que trabalha há mais de década em função burocrática do governo americano acaba de me perguntar o seguinte: se o FBI realizasse uma ação no Brasil parecida com a que a Polícia Federal fez aqui, qual seria a reação do seu governo? Realmente, soberania é via de mão dupla. E aí, reforça o que eu já falei pra vocês. Beleza, Floriano, se fizeram esse tamanho humilhação ao governo americano, por que o governo americano só mandou embora? Por que não escalou? Pergunta boa essa, não é? O que você acha? Pergunta boa, não é? E agora vem mais um ponto antes de eu mostrar a resposta dessa pergunta, tá? Antes de eu mostrar a resposta dessa pergunta, que eu acho que vocês vão concordar comigo. Existe uma maturidade muito maior do que a gente imagina na gestão Trump após o ano passado, o que reforça que aquilo tudo foi um tubo de ensaio, um balão de ensaio para conseguir descobrir como que seria impactada a opinião pública. E foi impactado de uma forma não tão positiva como eles gostariam, e aí eles mudaram a estratégia. Presta atenção. Quanto nós não podemos afirmar nada em relação ao próprio Marcelo Ivo, mas se a gente for puxar pela memória alguns casos que estão na justiça norte-americana lá nos Estados Unidos, aí eu puxo aqui, lembro aquele episódio envolvendo o Felipe Martins, o ex-assessor internacional do Bolsonaro no governo anterior, no qual houve uma documentação em um site oficial afirmando a saída dele, né, em dezembro, quando o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro viajou aos Estados Unidos. Estava na lista o nome do Felipe Martins, né? Esse material, esse documento, por sinal, foi usado pela equipe do ministro Alexandre de Moraes para argumentar ali uma prisão preventiva na época. Será que esse assunto tem alguma ligação com esse caso ou não? Segundo as fontes com quem eu conversei, disseram que, olha, há outros assuntos graves envolvendo uma denúncia. Aqui me fugiu o nome, mas como se fosse uma denúncia errada, né? Não é esse nome, eu vou lembrar aqui, mas como se fosse uma denúncia que não era uma denúncia adequada, na forma de meio que ludibriar um pouco as autoridades para agirem de uma outra forma. É um ponto muito importante e, ao mesmo tempo, grave, se realmente for. E se a gente, em todo esse período de poder do PT, se o governo brasileiro conseguiu corromper as instituições americanas? Uma hipótese que os ministros do Supremo têm contatos dentro dos Estados Unidos que conseguem influenciar, colocar nome, tirar nome, como no caso do Felipe Martins. E aponta, o fio que vazou foi o Ivo. E se isso for verdade? Agora presta atenção nisso aqui. A administração Trump é conhecida por já ter chamado esse inquérito do golpe de Estado de caça às bruxas. É verdade que o Trump voltou atrás em relação a isso, retirou uma série de medidas contra o Brasil, falou em química com Lula, mas os oficiais da gestão Trump seguem sendo os mesmos daquele período, e muitos deles estão muito convencidos de que há uma perseguição política e são partidários, claros partidários do bolsonarismo. Essa reclamação do Eduardo e do Paulo Figueiredo caiu diretamente para quem? Para Darren Beatty, que é o atual diplomata designado para o Brasil no Departamento de Estado, e que vocês vão se lembrar, foi barrado pelo Lula no começo do ano, depois de pedir uma visita ao Brasil, para a qual ele precisaria de um visto, dizendo que iria conversar com autoridades do governo Lula, mas sem sequer ter pedido agendas, com Itamaraty, por exemplo, que seria uma coisa óbvia. O que ele não deixou de pedir foi uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, então preso na Papudinha, pediu inclusive na Justiça, o pedido foi analisado pelo Alexandre de Moraes, e depois de uma série de questionamentos, o governo brasileiro entendeu que ele usou de má fé, que ele queria fazer
um ato político de campanha para visitar Jair Bolsonaro e disse que ia fazer negociações diplomáticas com o Brasil. Então o Lula anuncia a cassação do visto de Biri. Não tinha havido até então uma resposta formal do governo americano, oficial, para isso. Houve, claro, demonstrações de insatisfação aqui e ali. A gente sabe que a gestão Trump não gostou. Ou seja, já tem muita coisa a ser contida dentro dos Estados Unidos. Ele precisa de uma faísca, uma narrativa adequada para explodir tudo. E eu acho que eles conseguiram. Por que os Estados Unidos não prendeu o Ivo? Porque isso poderia dar uma narrativa para o Lula em questão da soberania nacional. Isso já foi testado no passado. Isso fez com que o Lula crescesse nas pesquisas. Eles entendem que o Lula está numa derrocada iminente. Eles não querem ajudar para correr o risco de dar uma sobrevida ao Lula. Eles estão deixando o caminho livre e só estão deixando o Lula se embolar. E o homem desesperado que precisa de uma narrativa, precisa de uma briga, precisa de um arranca-rabo, tá tentando bater no Trump. E o Trump, muito bem assessorado, tá segurando. Falou, não vou atacar, deixa ele falar, deixa o maluco falar. Enquanto isso, o STF tá completamente alucinado, dobrando a aposta. O cara mais são, mais estável e mais estrategista político perdeu a linha completamente, que é o Gilmar Mendes, e tá acelerando a derrocada do casal. O casal é o STF e o Lula. A gente tá vendo algo histórico acontecer. Ainda tem mais uma notícia que eu vou mostrar no próximo vídeo, que é essa aqui, ó. Basicamente, os aliados do Lula estão acusando o Lula, ó. Aliado de Lula chama de crime lesa pátria, crime lesa pátria, venda de mineradora de terras raras ocorrido no governo PT. Ou seja, os aliados do Lula estão acusando o Lula de crime lesa pátria. Esse é um crime muito bom para você julgar e se aprofundar na próxima eleição, no próximo regime, no próximo governo, meus amigos. O homem tá encurralado, meus queridos. Curta o vídeo, se inscreve no canal. Lembre que hoje vai ter 9h30 live aqui no canal. A live começa às 9h40 e tá? 9h30 a gente sempre dá uma atrasadinha. Então te espero lá. Lembra de curtir e se inscrever. Um abraço.